O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos fala hoje como Deus, nosso Pai, quer nos dar muito mais do que aquilo que a gente pede, porque quando a gente se dirige a Deus, a gente muitas vezes não fala a Ele com um espírito de filhos, mas se dirige a Ele com um espírito de escravos. E por isso os nossos pedidos são pequenos. A gente não pede as coisas verdadeiramente grandes, porque a gente não tem confiança suficiente para isso. Essa diferença entre aquilo que a gente pede ou aquilo que a gente deseja e aquilo que Deus quer nos dar, que é sempre muito mais, muito melhor, ela aparece de alguma forma em todas as leituras que a gente escutou. Na primeira leitura, a gente encontra aquele caso de Elias, né? Elias tinha mandado matar os profetas de Baal, né, do Deus estrangeiro, que tinha sido levado para Israel pela rainha Jezebel, que era uma cananeia. E a rainha Jezebel ficou furiosa com ele e fez uma espécie de juramento, né, que ia de todas as maneiras mandar matar Elias. E aí Elias fez o que todo homem sensato faz diante de uma mulher furiosa, né? Saiu correndo o mais rápido que podia, né? E ali no meio do caminho, o pobre Elias se viu sozinho, desamparado, perseguido, abandonado. O que ele pede a Deus? Ele pede a morte. Ele acha que a morte é melhor do que aquilo que ele está vivendo. Interessante, irmãos e irmãs, na Sagrada Escritura aparecem muitas pessoas que pedem a Deus a morte. Me leva, Senhor. De alguma forma, elas estão reconhecendo que Deus é o Senhor da vida. E Deus não repreende, não chama a atenção das pessoas que pedem para Ele para tirar a vida. Só que Deus não atende nenhuma dessas pessoas. Não tem nenhum caso na Bíblia de uma pessoa que tenha pedido a morte a Deus e Ele tenha atendido. Pelo contrário, Ele percebe nesse pedido
um pedido de socorro, um pedido de extrema angústia, de extrema solidão, de extremo desamparo, e ali começa a realizar a sua obra. Elias pede a Deus a morte e Deus em troca não atende, né? E em troca da morte dá a ele um pão misterioso trazido do céu, que dá para Elias a força para ele continuar o caminho dele, a jornada dele de 40 dias e 40 noites, quer dizer, aquele número que significa uma jornada perfeita, né? Um caminho completo. Aqui no Evangelho, os homens vão até Jesus porque viram o milagre da multiplicação dos pães e eles querem mais pão para se alimentar, porque no dia seguinte eles já estão com fome outra vez. E aí descobriram em Jesus a padaria automática gratuita. Esse homem, com um pouquinho de pão, ele multiplica e dá pão para todos nós. Então, vamos até proclamar ele rei, né, como eles quiseram, para que a gente possa encher a barriga todos os dias. E Jesus começa a dizer para eles que aquele pão que eles comeram e que voltaram a ter fome é só um sinal, e que eles não devem parar no sinal. E quando ele diz isso, eles começam a murmurar. Como a gente já tinha comentado, todo o episódio da multiplicação dos pães e todo o capítulo 6 de João fica em paralelo com a história dos filhos de Israel, quando atravessam o Mar Vermelho e começam a caminhar no deserto, né? Então, como os filhos de Israel caminham, quando eles estão caminhando, eles também começam a murmurar contra Moisés. Eles nem murmuram contra Deus, porque Deus está muito longe, murmuram contra Moisés, o representante. E o que é murmurar? É aquele falar baixinho pelas costas do outro. Falar baixo, sempre se fala baixo contra a pessoa, porque ninguém se incomoda que você fale bem dela na frente dela, né? A gente se incomoda quando falam mal. Então falam baixinho pelas costas, murmuram, se queixam, reclamam, tentam armar como uma espécie de revolta. E o que os filhos de Israel queriam? Queriam de volta as cebolas do Egito, né? Comer bem, mesmo sendo escravos. Queriam voltar para a escravidão. A murmuração, a maledicência é a marca própria do escravo. É aquela queixa que é inútil e é própria da pessoa escrava, porque a pessoa livre vai na frente da outra, olha nos olhos e diz: olha, eu não concordo com tal e tal coisa. As pessoas livres não falam mal umas pelas costas das outras, falam de frente, com franqueza, dizem o que acham, se abrem à troca de ideias, se abrem uma crítica construtiva. Mas esses aqui, como também os filhos de Israel no Egito, também aqueles que receberam o pão multiplicado de Jesus, começam a murmurar contra ele, porque ele anuncia um pão muito maior, não um pão que você come e no outro dia está com fome outra vez, mas um pão que te alimenta para a vida eterna. Aí ele diz: os antepassados de vocês, mesmo eles que murmuravam, né, receberam um pão, mas aquele pão que caiu do céu para eles no deserto, todos eles morreram depois. E se a gente pergunta como é que morreram os filhos de Israel no deserto, porque foi só a geração seguinte que entrou na terra prometida, né?
Eles, como é que eles morreram? Eles chegaram até o limite da terra prometida, mandaram uns exploradores para lá para saber como era, e como disseram que ela já era habitada por outros povos, os filhos de Israel ficaram com medo e não se animaram a atravessar o Jordão e entrar na terra que Deus tinha prometido para eles, por falta de confiança, por falta de fé, por medo. Então, ali Deus promete e diz: nenhuma das pessoas dessa geração vai entrar na terra prometida. De fato, entra Josué e Caleb, e ninguém mais, nem o próprio Moisés entra. Porque acham que é demais, acham que Deus não pode ser tão bom assim, Ele não pode ser tão generoso. Então, preferem o pequeno, preferem continuar na terra da escravidão, preferem o dom menor. E assim também, irmãos e irmãs, muitas vezes acontece na nossa vida. Deus às vezes nos tira uma coisa boa para nos dar uma coisa melhor. E o que a gente faz? A gente murmura, a gente se queixa no nosso coração contra Deus, a gente se revolta, porque a gente não entende que Ele é Pai e Ele quer nos dar uma coisa muito maior do que aquilo que foi tirado de nós, do que aquilo que a gente pediu. Então, muitas vezes nós não entramos nessa terra da abundância que Deus promete para o coração dos seus filhos, porque a gente tem mentalidade de escravo. Outras formas de expressar, de manifestar a nossa mentalidade de escravos são essas que Paulo fala na carta aos Efésios, na segunda leitura: amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, toda espécie de maldade. E, pelo contrário, São Paulo nos diz: sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Então, nos convida a nos comportarmos como filhos, porque nós realmente somos filhos. No início ele diz: Deus nos marcou com o Espírito Santo, como com um selo, imprimiu em nós o Espírito Santo, para dizer: esse aqui é meu filho, é filho meu, então ele leva a minha marca, o meu selo, o selo de filho, a marca de filho. Como aquele filho pródigo que, quando voltou para casa, o pai pôs o anel no dedo que tinha o selo, em cima do anel ficava o selo, onde ele podia pegar todo o dinheiro do banco que ele quisesse, porque tinha o selo da família. Então, esse é o nosso selo que a gente tem como filhos de Deus. A gente não se comporta como filhos. Nessa mesma parábola a gente lembra o filho mais velho que chega para o pai com uma fala de escravo: há tantos anos eu te sirvo e não me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. O que o pai responde para esse filho mais velho? Diz: filho, tudo o que é meu é teu. Desde quando você precisava me pedir? Desde quando eu precisava te dar algum cabrito? Se é meu, tudo é teu, tudo aquilo que é meu, a fazenda toda, todos os cabritos, os bois, todos os bichos que tem aqui são teus, mas você não pegou nenhum deles, porque você via você mesmo como um escravo, e portanto me via como um patrão e não como pai. E aqui, irmãos e irmãs, a gente tem que lembrar também que hoje é dia dos pais, como a figura do pai também foi reduzida. E o pai, que na família, no seio da família, ele é o sacerdote da família, ele acabou sendo reduzido a um escravo.
a besta de carga, né? O mero provedor, aquele que não tem voz nenhuma na casa, que a única função dele é trazer o dinheiro, é trazer a comida. De novo aqui se troca o mais pelo menos, se troca a figura do pai, a figura sacerdotal do pai, porque ele que interrompe aquela satisfação imediata que o filho tem com a mãe e mostra para a criança que existe um outro alguém, então abre a criança para outras relações, para outras, e de forma especial para a relação com Deus. Quantos pais não se dão conta do papel sacerdotal que eles têm dentro de uma família? E isso é uma coisa clara quando numa família um pai reza, um pai vai à missa, demonstra, manifesta a sua fé, a grande maioria dos filhos vai seguir o mesmo caminho. Mas quando um pai se mostra frio, se mostra sem fé, não reza, não manifesta a sua fé na família, por mais que a mãe seja religiosa, devota, se encha de terços na cabeceira da cama e de santinhos em todos os lugares da casa, e fique com a canção nova acesa todo dia, e fique rezando, os filhos não vão seguir o mesmo caminho, porque não receberam a fé do sacerdote da família, que é o pai. Então, como a gente tem também, irmãos e irmãs, nesse início da Semana da Família, né, que agora, começando a Semana da Família, voltar a lembrar das figuras da família e do papel delas e do desígnio de Deus. Um pai é muito mais do que aquele que enche a barriga dos filhos. O pai é aquele que reflete a paternidade de Deus para cada um. E durante a vida toda, a nossa relação com Deus vai estar marcada pela relação com o nosso Pai, seja para bem, seja para mal. Quantas pessoas não conseguem escutar que Deus é Pai por causa de uma história triste que tiveram com o pai dentro da casa e não conseguem chamar Deus de Pai, nem se sentirem filhas desse Pai? Então, a Sagrada Escritura hoje nos convida a nos abrir para o que é mais, deixar a mentalidade de escravos de lado e receber, acolher a nossa condição de filhos, mudando a nossa mentalidade de escravos para filhos e aceitando que o nosso Pai do céu quer nos dar sempre o que é melhor, sempre aquilo que é da vida eterna, ou seja, todos os dons dele, todas as graças, todas as bênçãos, todos os bens que ele quer nos dar no seu coração de Pai. Peçamos essa graça de mudança da nossa mentalidade de escravos para filhos, nessa Eucaristia, o pão que o Pai nos dá, seu próprio Filho, Jesus Cristo.